E o reino é como um fermento, que um pouco de farinha com água mergulhada dentro da água potencializa aquela levedura, que é uma bactéria unicelular, que ela consome açúcares ou carboidratos e ela produz álcool etílico e CO2. Ô Zé, mas quando eu como pão eu não fico bêbado, porque você assou e ele evaporou. Se não, você encher a cara de pão. Já pensou? O marido chega em casa à noite, onde você foi na padaria? Nós vivemos num mundo assim, ó. Eu quero assistir um vídeo, eu quero fazer um curso, eu quero ter alguém que seja coaching e que mude a minha vida. Porque se você ver esse curso, em 6 lições, em 3 meses, você será um empresário que vai fazer o seu primeiro milhão na vida. E ali está um jovem de 18 anos, que tem 38 de experiência, apesar de ter 18, que já ganhou o primeiro milhão. E a gente quer coisa rápida. Não. Se você veio aqui hoje para receber uma carga de energia, tipo a bateria está fraca, tem que fazer uma chupeta e... Não tem, irmão. Eu tenho para você o reino. Outro dia me perguntaram sobre livre-arbítrio, eu estou perdendo a hora. Não, ainda dá tempo. E eu falei assim, não, livre-arbítrio não existe. Você tem uma livre agência, que a gente chama de livre agência. Você pode fazer o que você quiser. Isso não é livre-arbítrio. Fazer o que você quiser é dar plena vazão à sua escravidão a você mesmo. Você tem um desejo e você quer realizar o seu desejo. Isso não é livre-arbítrio. Livre era você poder mudar o seu desejo. Você colocou um feijãozinho no algodão dentro de uma lata de sardinha e você fez a experiência na escola. Meu professor de ciências, o Toninho, não esqueci o nome dele, tinha que fazer um relatório, dia 1, dia 2, dia 3, o que acontecia? Então, o primeiro dia, sei lá, não aconteceu nada. Segundo dia, não aconteceu nada. Acho que lá para o 3º ou 4º dia, o feijão cresceu, estufou. E vai, primeiro broto e vai indo. Eu lembro que ele mandou a gente plantar 2. Uma tinha que ficar dentro do guarda-roupa fechada, sem luz, e a outra do lado de fora. Uma cresceu branca, porque não fazia fotossíntese, e a outra ficou verde. E a gente tinha que fazer o relatório. Não tem o que você fazer. Hoje você decidiu que vai andar com Cristo. Amanhã você vai para o trabalho e você é a mesma pessoa. O fato de você ter ido a uma igreja no domingo não significa nada. E quem te conhece na segunda, te conhece o mesmo que você sempre foi. Mas, na outra segunda, e na outra segunda, e na outro ano, devagar, alguma coisa vai brotando na sua vida. E esse reino cresce na velocidade da vida, na velocidade de Deus. Forma dentro de você algo que a princípio parece ser tão frágil, tão pequeno, mas que vai se enraizando para dentro e florescendo para fora. E quando você descobre o reino, você descobre que não há outro lugar de segurança, proteção, de abrigo, que não o reino. Independente de você ter mais dinheiro, menos dinheiro, de você ter um seguro de vida ou não ter, do teu carro estar no seguro ou não, e se você puder esteja, se você não puder, paciência. Mas apesar de todos os tipos de segurança que esse mundo tem, como é que eu atraio uma pessoa, como é que eu mantenho uma pessoa perto de mim, as nossas loucuras, apesar de tudo eu me sinto seguro, abrigado no reino, inexplicavelmente. E as pessoas não conseguem enxergar de onde aquilo começou. Não tem a ver com uma prática, não tem a ver com um rito, não tem a ver com frequentar um lugar, apesar da gente frequentar, mas tem a ver com alguma coisa que está crescendo. E é interessante, quando eu encontro gente do reino, a gente se vê como abrigo um do outro. Sabe? É como um passarinho, prontos para voar, dispostos a achar um ninho, nem que for no peito um do outro. Já ouvi essa música gospel em algum lugar? Não lembro qual cantora. Não sei se o Emicida sabe, mas isso é uma ideia bíblica. Isso é uma ideia bíblica. Não com essas palavras, mas a ideia é bíblica. Mas ele é de Deus? Não há nada nessa existência que não tenha vindo de Deus. Pode ser que a pessoa nem saiba. Isso não importa. Mas muitos vão ser salvos ou pouco? Não é
problema meu. Eu só identifico aonde eu vejo algum sinal do reino. O legal é quando eu descubro e a pessoa não sabe, eu tenho um papo muito legal para levar com ela. Você sabia que isso aí tem a ver com reino? Que reino? Reino de Deus. Não quero saber de igreja, nem eu. Por isso que eu estou falando com você. Não tem a ver com uma etnia, não tem a ver com uma placa, não tem a ver com um território. Tem a ver com uma semente, que acho que você nem sabe, mas você comeu dessa fruta em algum lugar. E o reino é como um fermento, que um pouco de farinha com água mergulhada dentro da água potencializa aquela levedura, que é uma bactéria unicelular, que ela consome açúcares ou carboidratos e ela produz álcool etílico e CO2. Ô Zé, mas quando eu como pão eu não fico bêbado, porque você assou e ele evaporou. Se não, você encher a cara de pão. Já pensou? O marido chega em casa à noite, onde você foi na padaria? Não, é por isso. Mas o gás, o CO2, ele não consegue sair da massa, então ele cria aquelas bolhas. É por isso que o pão leveda, cresce. Levedar significa crescer. E quando ele pega aquele pedacinho e coloca numa medida de farinha, amassa bem para espalhar. Eu não sei, eu nunca conversei com uma bactéria. Eu já conversei com pessoas que têm uma mentalidade de bactéria. Isso já aconteceu. Mas não era uma bactéria. Era multicelular a pessoa. O cérebro acho que era unicelular. Foi um papo sobre política. Mas eu acho que as bactérias conversam. Quando chega as bactérias da levedura cheia de vida, conversa com as bactérias que estão na massa meio dormindo. Acorda, vamos levedar isso aqui. E elas vão se contaminando. E aí pega, a massa toda cresce. Depois de algumas horas você olha e tudo cresceu. Porque aquela levedura colocada e amassada no meio da massa, ela vai se espalhando por todos os lugares. Assim é o reino. O reino de Deus não é uma regra sobre qual deve ser a sua profissão, não é. Mas o reino de Deus em você vai fazer você agir na sua profissão diferente. O reino de Deus não é para dizer para você se você pode trabalhar no bar que vende bebida alcoólica ou não, isso é besteira. Mas o reino de Deus vai te fazer um tipo de barman diferente. O reino de Deus não vai dizer se você pode tocar violão ou não, se você pode compor música ou não, mas se o reino tiver em você, o jeito que você vai fazer a sua arte vai ser diferente. O reino de Deus também não diz se ouvir rock and roll é pecado ou não é pecado, mas o reino de Deus vai te dar consciência de como você ouve e o que você ouve, porque sim e porque não. O reino de Deus toca todas as áreas da nossa existência. Por isso que eu não faço separação, isso aqui é santo, isso aqui é profano. Não existe isso. O que existe são pessoas que receberam uma semente, o reino cresceu nelas. O reino de Deus é o fermento, disse Jesus. O fermento é o reino que vai tocando todo o resto da massa. O reino de Deus não é sobre política, mas quando aquele que é político tem o reino dentro de si, o jeito que ele faz a política é bem diferente. Eu não estou falando a religião que ele é, pode ser até evangélica. Eu estou dizendo o reino. O reino é um governo, é um comando. Ele cria cidadãos que foram tocados, levedados. Cada dia aquilo vai acontecendo de um jeito diferente. E quando nós olhamos para o tamanho da árvore, para o tamanho da massa, a gente percebe que Ele tocou tudo na nossa vida.
Eu não tenho para você aqui uma oração de poder. Zé, você tem oração de poder? Porque tem uns que tem uma oração sem poder, oração xoxa. Oração xoxa. Eu não senti nada, não recebi nada. Agora o outro, quando orou por mim, parece que eu tomei um coice de mula. O cara acho que era boiadeiro, tinha até um chapéu. Desculpa, irmãos. Não podia, né, Ti? Minha esposa está ali na primeira fila. Ela fez assim, ó. Será que dá processo, irmão? Se não, deixa, depois não precisa editar, não. Mas enfim, nós vivemos num mundo assim, ó. Eu quero assistir um vídeo, eu quero fazer um curso, eu quero ter alguém que seja coaching e que mude a minha vida. Porque se você ver esse curso, em 6 lições, em 3 meses, você será um empresário que vai fazer o seu primeiro 1 milhão na vida. E ali está um jovem de 18 anos, que tem 38 de experiência, apesar de ter 18, que já ganhou o primeiro 1 milhão. E a gente quer coisa rápida. Não. Se você veio aqui hoje para receber uma carga de energia, tipo a bateria está fraca, tem que fazer uma chupeta, não tem, irmão. Eu tenho para você o reino. Só tem o reino. Semente de mostarda. Mas não pode ser mais rápido? Pode, se for de queijo, carne, palmito, tem carne com cheddar, carne com queijo, pastel a gente frita em 2 minutos. Mas vida de verdade vai ter que andar. Vai crescendo e tocando. Vai mexendo aqui, vai mexendo aqui. Eu tenho uma alegria, uma satisfação. A gente está recebendo muita gente nova, que com a pandemia acabou nos conhecendo, bem-vindos. E aí a pessoa fala assim, Zé, eu me sinto tão aconchegante aqui. E eu sempre faço essa mesma piada, eu falo, olha, nós tínhamos que ter 8 aparelhos de ar-condicionado pelo projeto, nós temos 4 que foram doados, Deus abençoe o irmão que nos doou. A semana passada aqui estava tão quente no batismo, que quando o pessoal viu que a água era gelada, eles queriam batizar mais rápido. Por isso eu vi que tinha muita gente, eu posso batizar de novo? Eu estou arrependido de ter vindo aqui, porque está muito quente. Mas a gente não tinha bata suficiente. Nossas cadeiras são cadeiras simples. A sua cadeira já quebrou com você sentado? Quantos aqui já quebrou com você sentado? Já. Quando quebra, porque essa nossa cadeira, a gente comprou ela barata, ela quebra bem no meio. Quando ela quebra bem no meio, faz um clique, e ela mastiga a sua carne aqui. Já aconteceu com você? Ou pega a sua blusa. E aí você quer levantar e fala, não consigo sair da igreja, alguma coisa me prende aqui. É a cadeira. O Senhor está me chamando. Não, a cadeira quebrou atrás. O ruim é quando quebra no assento, né? Que ou ele mastiga a sua perna. Já quebrou comigo. Não é uma questão nem... eu sei que não é muito confortável. E também você vê, o nosso chão é o concreto, é cimentado, é o que temos. Mas eu acho bonito quando alguém fala que se sente aconchegado, porque não tem a ver com o lugar. As paredes, ali é de tijolo, você vê, nós pintamos, né? Os canos, aquele cano ali leva água aqui para trás, mas a gente nem usa mais essa água, nem sei por que está aí esse cano ainda. O lado de cá, o proprietário já tinha feito a massa. O lado de lá faz 12 anos, a gente não fez ainda. Mas nós pintamos, ficou mais aceitável. Tem um pedacinho ali com massa, você viu? Ó, porque eles tinham feito, eu não sei porquê. Eles não continuaram, ficou só aquilo mesmo. Para você perceber que eu não quero que você seja atraído, porque a gente tem um atrativo grande e bonito, alguma luz de neon, alguma coisa com mais brilho. Até falei de manhã, acho que eu vou trocar as cadeiras por cadeiras piores de novo. Porque a cadeira antiga era aquela branca, pequenininha, aquele rodelinha que se tem um encosto que entorta. Aí eu via a pessoa torta e falava, é encosto. É encosto? É, o encosto da cadeira, é muito mole, a pessoa fica torta. E quando você sentava, você escolhia qual banda da bunda ia ficar sentado e qual ia ficar para fora. Eu sei.
Era assim. Mas, quando alguém diz, eu me sinto bem, é por sua causa. Eu me sinto aconchegado e eu fico feliz, eu falo, Senhor, deve ser o reino. Tomara que seja o reino. A alegria, o abraço, a amizade. De gente que vem voando de longe e quando vê a árvore fala, eu quero colocar o meu ninho aqui. Eu quero ficar aqui. No reino espalhado pelo mundo, nós somos só um raminho. Casa da Rocha é uma florzinha, um raminho. Mas tem gente ali perto. Que seja assim simples, pequeno, mas andando, crescendo, levedando, cobrindo, amando. E aí o Lucas emenda essa narrativa que tem uma pequena parábola de alguém na caminhada andando com Jesus para Jerusalém, devia ter tudo na cabeça, o negócio do juízo, o negócio da figueira que ele vai cortar, o que ele falou do reino, e Jesus devia estar falando alguma coisa sobre isso. Ele falou, posso perguntar um negócio, Jesus? É muito ou é pouco que vai ser salvo? Só para entender. E Jesus poderia ter respondido, são muitos ou são poucos? Resposta é simples, e Jesus sabe o número. Se ele não sabia, ele sabia quem sabe. Pai, quantos são? 144 mil. Podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele respondeu o que a pessoa não perguntou. Ele disse assim, se esforcem para entrar pelo caminho estreito. Porque tem caminhos que são largos, mas muita gente entra neles e são caminhos de perdição. Entra pelo estreito. E quando chegar no último dia, quando a porta estiver fechada, vocês vão bater e dizer, você andou conosco, nós somos nós, o Israel. Não tem a ver com Israel. Tem a ver com quem entendeu o reino e quem não entendeu o reino. Porque vai vir gente do Oriente, do Ocidente, do Sul e do Norte, do Ceará, de São Paulo, da Vila Clementina, de Osasco, é nós. Que não nasceram nessa terra, que não tem nada a ver com isso, mas entenderam, o reino cresceu dentro deles, é para eles. Mas o caminho não é largo, ele é estreito. E o que significa isso? Ele está dizendo que o reino vai abrigar essas pessoas e muitos que achavam que ia estar dentro não estarão dentro. Não é fácil andar no reino, tem que estar disposto. Porque quando alguma coisa cresce dentro de você, alguma coisa de você vai ter que abrir espaço. Suas ideias, suas opiniões, o seu orgulho. Eu fiz uma brincadeira aqui outro dia. Se ao invés de Jesus, Maria tivesse gêmeos, lembra? Fossem 2 Jesuses. Não foi o caso, mas imagina que tivesse acontecido. Você acha que os 2 Jesuses iam entrar em discussão? Eles iam brigar? Ia um querer se aproveitar do outro? Eles seriam exatamente idênticos. Aliás, afinal de contas, seriam o próprio Deus em 2 carnes. No princípio eram os verbos e os verbos estavam com Deus. Mas só teatralizando, isso não aconteceria. Mas imagine que acontecesse. A concordância, o amor, eles seriam perfeitamente congruentes em tudo que eles pensassem. Porque na verdade era o próprio Deus pensando. Bom, não existiram 2 filhos de Deus, foi um só. Mas aqui tem um monte de filhos de Deus e a gente pensa diferente. Somos orgulhosos, não damos o braço a torcer, não reconhecemos que estamos errados. Porque nós somos muito cheios de nós mesmos e achamos que estamos certos. Tem que ser a nossa opinião, do nosso jeito, no nosso tempo, na nossa hora. Eu brinquei aqui com o curso de noivos, que é difícil, mas você precisa de um dia ser uma mosquinha para assistir um aconselhamento de casal. Quando se aconselha 2 casais que estão para se separar, os 2 estão certos. É muito difícil. Os 2 estão corretos. Aliás, quando você aconselha sozinho um e outro, você acha que o outro é o diabo. Sempre. Sempre. Quando você aconselha os 2 juntos, você percebe que, na verdade, o que falta ali é o reino. Falta eu negar a mim mesmo. Isso é doloroso. Dizer para mim mesmo, eu estou errado, é difícil, dói. Eu não presto. Senhor, esse negócio passou pela minha cabeça
que raio de ser humano que eu sou para acolher dentro de mim um sentimento desse? A gente não faz isso. A gente quer justificar o nosso sentimento. Outro dia me perguntaram sobre livre-arbítrio. Eu estou perdendo a hora. Não, ainda dá tempo. E eu falei assim, não, livre-arbítrio não existe. Você tem uma livre agência, que a gente chama de livre agência. Você pode fazer o que você quiser. Isso não é livre-arbítrio. Fazer o que você quiser é dar plena vazão à sua escravidão a você mesmo. Você tem um desejo e você quer realizar o seu desejo. Isso não é livre-arbítrio. Livre era você poder mudar o seu desejo. Aí você seria livre mesmo. Aí seria. Estou com uma vontade de vou fazer aquele negócio. E você, não vou fazer. Puf, mudei minha própria vontade. Mas aí você não precisava de Cristo, porque daí você mesmo se auto-salvaria dos seus pecados, dos seus erros, suas más decisões. Mas também, por outro lado, quando você cometesse algum, não teria salvação, porque não foi uma questão de escravidão ao pecado, foi uma decisão de quem é livre. Aliás, nós temos salvação porque não somos completamente livres, nós somos escravos do pecado, escravos do nosso desejo. O máximo que nós podemos fazer é dar vazão ao nosso desejo, mas nós não conseguimos mudá-lo. Se fosse assim, bastaria um passe de mágicas e o marido e a mulher se automudariam e seriam perfeitos um com o outro, mas é estreito. Eu tenho que esmurrar o meu próprio corpo. Eu tenho que negar quem eu sou, pegar a minha cruz, que é o reconhecimento do pecador que eu sou, e tudo que eu carrego dentro de mim, aqui nas minhas memórias, nas minhas entranhas, na minha maldade, e dizer, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso ser livre por Ele, porque eu sou prisioneiro de mim mesmo. E quando alguém me diz, o que significa acreditar em Cristo? Eu digo, basicamente, é não acreditar mais em você. Eu não acredito mais em mim. As minhas soluções, as minhas ideias, as coisas que eu decidi na minha vida, as minhas opiniões, a minha razão, tudo que eu sou tão seguro de mim mesmo, eu não acredito mais em mim. Eu meto os pés pelas mãos e eu preciso de Jesus para que eu morra esse eu aqui. Estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, e eu já não vivo mais. Tem uma semente aqui. Chegou um fermento aqui. Ele vive em mim. João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça. Vai devagar. Calma. Não é passe de mágica. Aliás, você não chegou no estado em que você está da semana passada para essa. Você mora aí dentro com você a vida toda. E agora você quer procurar um lugar que te dê uma baforada de cachimbo gospel para que você transforme a sua vida num piscar de olhos. Esse produto eu não tenho para te vender. Tem quem vende. Se eu tivesse, ainda que eu tivesse, eu daria de graça, mas tem quem cobra. Dá para comprar. Eu não sei se é verdadeiro, não me parece duradouro. Eu não posso nem te garantir que tem Deus. Mas se você está mais preocupado com o que vai acontecer do que com Deus, vai atrás. Aliás, sai correndo que acho que ainda está tempo de você chegar lá ainda. Mas nós seríamos muito mais pacientes, compassivos, complacentes. Seríamos muito mais amorosos e misericordiosos se entendêssemos que o reino está tocando tudo. É devagar. Outro dia uma pessoa falou uma coisa para o Jorge lá no Tatuapé, ele comentou com a gente e eu não esqueci mais. Uma pessoa que chegou na igreja bem torta, e não era o encosto da cadeira. Não era o encosto. E depois se mudou para o interior e falou, olha, eu estou indo embora, mas eu gostei muito de estar aqui, o senhor sabe da minha história, e falou assim para o Jorge, essa igreja aqui, é uma igreja que a porta é bem larga, mas vocês pregam que o caminho é estreito. Ou seja, qualquer um pode entrar aqui. Eu entrei e vocês me receberam. Não tem problema nenhum. Eu não fui destratado, não teve nenhum preconceito comigo. Mas eu entendi a mensagem. A decisão é minha. Se eu estou a fim de pegar a minha cruz, negar a mim mesmo. Obrigado.
E eu falei, é uma boa definição para a gente. Igreja de porta larga, mas que prega o caminho estreito. Para você ver como a porta é larga e qualquer um pode entrar. Eu sou pastor aqui. Que bom que o reino nos alcançou. Antes da gente entrar na ceia, eu queria te pedir uma coisa. Se por acaso você, estando aqui há muito tempo ou há pouco tempo, você se sente bem, não no lugar, pelo lugar, de estar entre essa gente, se você se percebeu acolhido e abrigado, se você percebeu compaixão, amor, tolerância, misericórdia, justiça, verdade, transparência, mesmo que você não me conheça pessoalmente, porque a igreja não sou a igreja, nem o Vagnão, ou o Gerson, a Mônica, ou o Pedro, ou qualquer um aqui do Louvor, o Silveira, não. É esse caldeirão aqui de todo mundo, isso aqui é a igreja. E pode ser que isso tenha acontecido aqui, numa reunião de casais, numa reunião de jovens, batendo papo na cantina, comprando um livro, e você se sentiu gente no meio de gente. Eu queria te pedir uma coisa, faça o mesmo. Faz igual. Pode ser que hoje alguém esteja repartindo com você uma sabedoria da Escritura, um abraço, uma oração, ou te ajudando com alguma dívida que você tem, porque isso a gente ajuda muito. Se você fala assim, que bom estar no meio de gente assim, o que eu te peço, quando você encontrar alguém assim, faz igual, porque isso é o reino que está crescendo. Para que você nunca tenha nenhum tipo de orgulho de ser daqui, porque isso é bobeira. Mas você tem a alegria de um fermento que está levedando tudo dentro de você. E cresce a ponto dos nossos ramos irem ajudar a cobrir outros e abençoar outros. Para que quando alguém diga que bom que o reino chegou aqui, não seja eu, você, Casa da Rocha ou o prédio, seja o reino. E aí você diz para essa pessoa, mas eu tenho uma gratidão. Você fala para ela, beleza, faz igual. O que de graça você recebeu, de graça você dá. Tem dia que a gente corre para baixo dos ramos, e tem dia que a gente oferece ramo para alguém. Tem dia que alguém me abraça, e tem dia que eu abraço o outro. Mas esse é o único jeito de sermos comunidade da fé nesse mundo. Porque é só isso que é a igreja. O resto tem outros nomes, auditório, prédio, instituição religiosa, denominação, sei lá. A gente tem vários nomes que acabam dando sentido a inúmeras figuras que a gente capta dentro da religião. Mas igreja é isso aqui, é vida com vida, é gente com gente. E Jesus, é isso, ele está aí, esse é o corpo dele. Onde ele está? Olha para cima, ele é o cabeça. É por causa dos inputs que ele dá no nosso sistema nervoso, é que a gente ramifica e toca o outro. E também quando toca aqui no corpo, o corpo inteiro sente. Quando machuca, o corpo inteiro sente. E quando se alegra, o corpo inteiro dança. Ontem foi o casamento do Carrara. Tinha um grupo de samba, mas eu não sei sambar. A Blanche falou que eu só sei dançar assim, E é verdade, mas esse passo, se tiver no ritmo, já está certo. Já tá. É pecado dançar samba? Não importa isso, meu Deus do céu. Se o reino estiver em você, o jeito que você samba é que vai ser diferente. Mas deixa para lá. A gente está diante da mesa. Vamos participar da ceia. Aliás, isso aqui representa o rei e o seu reino. Por que Jesus mandou a gente fazer isso em memória dele? Memória, em memória dele, para a honra dele, para glorificar a ele, lembrando dele. Ele poderia dizer, sempre que vocês estiverem juntos, um dê um tapa na cara do outro, para lembrar que eu sou vencedor. Podia ser. Irmãos, vamos agora, amém. Pá, 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 podia ser. Porque ele não é guerreiro?
Dizem que, bom, as imagens que colocam em cima de Cristo são as mais... Ele é o leão, né? Então, irmãos, ele quer ser lembrado como o leão. Assim que eu falar amém, sai da jaula e morde quem estiver na sua frente. Tipo o centroavante lá do Uruguai, como é que ele chama? Soares, isso. Vamos sair mordendo. O que foi isso aqui? Eu fui na ceia. De que jeito Jesus quis ser lembrado? Ele lavou os pés dos discípulos, humildade. Toalha e bacia na mão, como diz o Bregantin. Depois sentou na mesa e falou: isso aqui sou eu, ó. Morri por vocês. Isso aqui é o meu sangue, ó. Derramei por vocês. Se vocês quiserem se lembrar e fazer alguma coisa em memória de mim e ser como eu, cordeiro. Mesa que tem lugar para todo mundo. Reino que cresce dentro de vocês. Caminho estreito. Decida. Negue-se a si mesmo. Porque eu não vim aqui para cumprir a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Quer ser mais parecido com Ele? Comece a deixar de acreditar em você. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, que é a nossa vida. É o jeito que a gente vive. Molda nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo reino. Porque hoje nós estamos aqui juntos com uma alegria imensa no coração, simplesmente porque o Teu reino está crescendo dentro de nós a cada dia. A nossa amizade, a nossa irmandade é o lugar onde eu me abrigo. Seja um irmão que está triste e a gente acolhe e abraça, passando pelo pessoal que canta, que às vezes está triste, mas é nesse lugar que a gente encontra também abrigo, ou até mesmo o pregador que às vezes teve uma semana difícil e encontra na alegria dos irmãos e no afago a sua força. Tudo isso é o Teu reino, Senhor. Nos abençoe e nos mantenha assim, Jesus. Ajuda a gente a negar a nós mesmos cada dia e orar o Pai Nosso, seja que venha o Teu reino, o Teu governo, e seja feita a Tua vontade, porque eu neguei a minha. Cresce em nós, abre espaço dentro de nós e leva a gente a crescer sobre outros para dar cobertura, sombra, abrigo e proteção. Em amor, em carinho, em acolhimento e demonstrando a grande salvação do nosso Deus, a presença do Teu Espírito no meio da Tua igreja. E é assim que nós honramos o Teu nome, ceando em memória do Cordeiro, que para simbolizá-lo deixou para a gente o corpo crucificado e o sangue derramado, para que sejamos iguais. Simplicidade, humildade, entrega, esvaziamento do ego, prontidão para a obediência, amor, compaixão e doação. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa vida. Em memória de Ti nós vamos participar desse momento. Em nome de Jesus. Amém.